Voltei, meus amores, senhoras e senhores, voltei. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Tirei uma folguinha aí para dar uma estudada melhor, né? Preparar algumas coisas. Eu vou adiantando, né? Muito bem. Agora, continuamos com o nosso capítulo 1, aforismo 12. Vou fazer a leitura, ok? E depois o comentário. Então, o aforismo 12 do capítulo 1 tem como título Sonho e Cultura. A função cerebral mais prejudicada pelo sono é a memória. Não que ela cesse de todo, mas é reduzida a um estado de imperfeição, tal como deve ter sido em cada pessoa durante o dia e na vigília, nos tempos primeiros da humanidade. Arbitrária e confusa como é, confunde incessantemente as coisas, baseada nas semelhanças mais ligeiras. Mas foi com essa mesma arbitrariedade e confusão que os povos inventaram suas mitologias. E ainda hoje, os viajantes costumam observar como o selvagem tende ao esquecimento, como, após uma breve tensão da memória, seu espírito começa a titubear e, por simples relaxamento, produz mentiras e absurdos. Mas no sonho, todos nós parecemos com o selvagem. O mau reconhecimento e a equiparação errada são a causa das inferências ruins de que nos tornamos culpados no sonho, de modo que, ao recordar claramente um sonho, nos assustamos com nós mesmos por abrigarmos tanta tolice. A perfeita clareza de todas as representações oníricas que tem como pressuposto a crença incondicional em sua realidade, lembra-nos, uma vez mais, os estados da humanidade primitiva, em que a alucinação era extraordinariamente frequente e, às vezes, atingia comunidades e povos inteiros. Portanto, no sonho e no sonho, repetimos a tarefa da humanidade primitiva. Feita a leitura do aforismo 12, passemos para os comentários. Ok, meus amigos? Vamos lá. Então, está aí. Capítulo 1, das coisas primeiras e últimas. Sonho e cultura é o nosso título. Antes de começarmos aqui, é preciso que eu fale algumas coisinhas. Eu coloquei lá no vídeo do capítulo 1, aforismo 5, se eu não me engano, uma notinha que quando, quando Nietzsche vai fazer o uso da ciência, uma coisa óbvia que eu vou falar, né? Mas ele se utiliza da ciência do século XIX, da compreensão, né, que a ciência tinha naquele momento. Então, Nietzsche conheceu muito bem Charles Darwin, né, Herbert Spencer, então também a turma da psicologia. Então, todo esse conhecimento que borbulhava, né, que pululavam, né, no século, Nietzsche conheceu esse conhecimento e aplicou muita coisa dele, né, muita coisa dele, nas suas próprias ideias, para corroborar com as suas ideias. Agora, também é óbvio que Nietzsche vai, vai fazer uma abordagem, uma avaliação de alguma coisa e vai, para nós hoje, a gente vai entender que é um equívoco.
Mas isso é compreensível, até mesmo para o pensamento de Nietzsche, que defendia calorosamente, né, bravamente, que o conhecimento está em movimento. Quem já acompanhou os vídeos, né, quem conhece Nietzsche sabe disso. Então, o conhecimento não é uma coisa dada de agora para sempre, como uma coisa fechada, pronta, acabada. Não. Então, por mais que ele se utilize da ciência de seu tempo, ele sabe que aquilo ali é algo que está em processo. Mas é preciso falar a partir de algo, né? Então, o que nós temos é isso. É a mesma coisa nós. Acharmos que o nosso conhecimento científico seja o todo, né? Alcançamos o máximo. Para Nietzsche, isso seria um, um, uma... Esse seria um grande equívoco para Nietzsche, né? Então, nós veremos, né, claro, não só em Nietzsche, como em seus contemporâneos, muita, vamos dizer assim, muita noção, muita ideia sobre certos assuntos que nós já superamos, entendeu? Então, nesse aforismo, Nietzsche vai se referir aos indígenas como selvagens. E era assim que se referia. E era assim que a ciência se referia a eles, entendeu? Então, não se trata de preconceito. Se trata mesmo de um conhecimento científico temporal. Hoje nós entendemos, devido a outras descobertas, a outras experiências por antropólogos, né, como o Claude Lévi-Strauss, né, famoso, de que os selvagens não eram como entendia, né, o cientista do século XIX. E ao longo daquele documentário, eu vou novamente pontuar essa questão, tá bom? Pois bem, esse aforismo, o que acontece aqui? Nietzsche começa a antecipar temas que seriam caros à psicanálise, né? A questão da memória, do inconsciente, do sonho, a maneira dele. Só que Nietzsche não quer escrever um tratado científico. Nietzsche não é cientista. Nietzsche é um livre pensador que, se nós fôssemos colocá-lo, enquadrá-lo hoje, não daria para chamar Nietzsche de filósofo. Porque hoje o filósofo é o, é o acadêmico, é o cara que não produz filosofia. Ele é um cara que, o acadêmico é aquele que defende um legado específico da história da filosofia. Poucos hoje que estudam filosofia realmente fazem filosofia. Então, Nietzsche era filósofo no século XIX. Hoje ele seria um livre pensador, porque ao fazer filosofia, Nietzsche não é acadêmico como nós entendemos hoje. O filósofo hoje virou professor de filosofia, entendeu? Ele ensina as filosofias, é o que eu estou fazendo aqui, comentando a filosofia de Nietzsche. Isso não é fazer filosofia, é comentar a filosofia de Nietzsche. Pode ser que em algum momento a gente tenha alguma aproximação com a filosofia quando a gente vai especular a partir de nós mesmos sobre os temas que Nietzsche especulou. Mas, fora isso, aqui não tem nada de filosofia. E dificilmente você encontrará hoje filosofia, dificilmente. Porque os últimos filósofos morreram, né? Tá bom. Então, Nietzsche não quer escrever um tratado científico. Ele quer falar de coisas que o incomodam, né? E quer fazer uma proposta àqueles que lhe darão atenção, que ouvirão, que prestarão atenção no que ele diz. Porque, enquanto vivo, poucas pessoas conheceram Nietzsche, enquanto ele vive. Muito poucas. Poucas pessoas leram o que ele escreveu. Pouquíssimas. Ele vai virar.
esse, ele vai ter essa popularidade posteriormente, entendeu? Na Belle Époque, depois entre guerras, depois após a guerra, após a Segunda Guerra, até se consolidar ali no pós-guerra, já ali anos 60, 70 do século XX. Mas antes disso, Nietzsche não era conhecido, entendeu? Bem, dito isso, vamos ao comentário, né? Vamos ao comentário. Primeiro quadro. Primeiro quadro. Então, o sono, a falha da memória e a gênese dos mitos. Então, a função cerebral mais prejudicada pelo sono é a memória. Não que ela cesse de tudo, mas é reduzida a um estado de imperfeição, tal como deve ter sido em cada pessoa durante o dia e na vigília, nos tempos primeiros da humanidade. Então, Nietzsche entende que, na antiguidade, o homem primitivo vivia como nós, como se eles vivessem em eterno sonho, no eterno sono e sonho o tempo todo. Porque eles não conseguiam fazer a diferença, né, a distinção entre sonho e realidade, né? Então, eles interpretavam o sonho como como fatos absolutos. Então, os sonhos influenciavam nas suas crenças, na sua visão de mundo, né? Como até hoje. Então, arbitrária e confusa, como é, confunde incessantemente as coisas, baseada nas semelhanças mais ligeiras. Mas foi com essa mesma arbitrariedade e confusão que os povos inventaram suas mitologias. Ou seja, é como se o sonho fosse uma explicação sem muita profundidade, né? Sem um trabalho rigoroso, exaustivo. Então, o homem primitivo entendia ou considerava o sonho como já uma verdade, na visão de Nietzsche. E nós, né, no século XXI, ele no século XIX, também dormindo, sonhando, era como se ele vivesse aqueles sonhos que ele estava tendo enquanto dormia, é como se ele vivesse a realidade do homem primitivo. Então, Nietzsche aponta que o sono rebaixa a nossa capacidade de memória crítica e precisa. Então, o sono já deixava a memória numa situação em que ela perdia o sentido da realidade, de maneira que aquelas figuras que aparecem no sonho eram assimiladas como fatos, fatos reais. Muito bem. Quando a memória enfraquece, a mente passa a associar livremente coisas que guardam apenas uma semelhança superficial. Por exemplo, ver um objeto comprido e achar que é uma cobra. Para o autor, a humanidade primitiva vivia em constante estado de memória frágil e raciocínio associativo frouxo. Foi precisamente dessa imaginação desgovernada e da confusão de causas que nasceram os mitos, as lendas e as fábulas religiosas. O que Nietzsche está falando é o seguinte: as nossas crenças de hoje, elas são frutos dos sonhos dos homens primitivos. Não do sonho como ideal, do sonho de fato, em que está dormindo e aqueles sonhos criam fantasias que são consideradas verdades absolutas e são transformadas em, em ideias religiosas, narrativas religiosas, ritos, mitos, lendas.
Enquanto hoje as pessoas ainda têm essa crença, né, nesses mitos, é como se ela entendesse que esse momento da antiguidade, da fase da humanidade na antiguidade, fosse verdade. Tudo aquilo que aquele homem primitivo, antigo, entendia como verdade, a partir de seus sonhos, das suas fantasias, em pleno século XXI, tem gente que acredita da mesma forma, entendeu? Como também tinha no século XIX de Nietzsche, entendeu? Então, a religião até mesmo nas eras modernas, contemporâneas, né, elas mantêm, elas mantêm essas crenças. E isso é um paradoxo, né? É um paradoxo temporal. Muito bem. Segundo quadro. O sonho como regressão ao selvagem. Então, aqui que eu falei antes, era a ideia que os filósofos, os cientistas, o homem de saber, né, entendia o, os indígenas, né? E vocês vão ver que Nietzsche se baseia em informações de viajantes. Ele nem fala que é um dado científico, mas é informação de viajantes que no turismo, né, no turismo aí por regiões mais afastadas e contato com os selvagens, que seriam os indígenas, eles vão trazer algumas informações que Nietzsche já compartilhava ao pensar sobre os sonhos, as fantasias, as ideias religiosas, né? Vamos ver. Ó, mas no sonho, todos nós parecemos com o selvagem. O mau reconhecimento e a equiparação errada são a causa das inferências ruins de que nos tornamos culpados no sonho. De modo que, ao recordar claramente o sonho, nos assustamos com nós mesmos por abrigarmos tanta tolice. Então, ele está falando assim, por exemplo, hoje, na era moderna, a gente acorda de um sonho, a gente sabe que foi um sonho e ele não tem nenhuma associação com a realidade, não tem nenhuma relação com a realidade. E a gente até acha meio bobo, tolo, né? Só que pro homem da antiguidade, como já falei, era algo que era algo relevante, era de grande relevância e não só de relevância como gerador de mitos e lendas que estarão presentes nas narrativas religiosas, né? Só que, por exemplo, quando ele fala dos selvagens, né, dos indígenas, vamos dizer assim, da sua época ali e da nossa época, é como se eles vivessem ainda da mesma forma que o homem da antiguidade. Então, observar o comportamento dos indígenas, dos selvagens, do nosso século, é uma forma de comprovar esse tipo de experiência existencial da antiguidade. Só que isso já foi refutado, como eu falei, né? Como eu falei antes, foi refutado. Mas a ideia aqui que Nietzsche quer levantar é que a crença em sonhos pertence a uma fase primitiva da humanidade. Só que ela continua presente em nossos dias. Entendeu? Então, comentário, vamos lá. Enquanto despertos na civilização moderna, né, utilizamos a lógica, o rigor causal, né, a causalidade, né, e a memória para conter os impulsos e corrigir os erros de percepção. Então, nós, diferentemente do homem da antiguidade, temos aqui já um método científico para nos auxiliar a compreender melhor
o que está acontecendo, né? Então, eu tive um sonho. Bem, mas esse sonho não tem nenhuma lógica. Ele não passa pelos critérios do método científico. Não, isso faz parte de uma de uma de uma situação provocada pelo cérebro durante o sono. Aí virão, né, a ciência irá se aprofundar nos estudos, a psicologia, posteriormente a psicanálise, a neurologia e tantas outras ciências que se debruçam sobre esse problema, de maneira que nós entendemos muito melhor o que são os sonhos. Então, como eu falei antes, a ciência ela vem ali desmitologizando as nossas ideias, mas não é suficiente. O que nós vamos observar e poderemos observar em nosso dia a dia que não é suficiente isso, porque as pessoas continuam acreditando nessas coisas. Acreditam em horóscopos, né? Acreditam em mitos e lendas, as religiões de matriz africana, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, todas as religiões, elas têm ali nas suas narrativas, nas suas explicações, o mito. E não a maioria não entende que seja um mito, mas que seja um fato, uma revelação, entendeu? Que a razão não consegue alcançar. E é preciso alcançar essa verdade pelo espírito. Então a religião se mantém com essas crenças. O que Nietzsche achava que no futuro isso não existiria mais. Ele acreditava que com o avanço da ciência as religiões sumiriam. Ou seja, qualquer tipo de explicação metafísica sumiria. Não teria. Ninguém mais acreditaria nisso. Ele pensava assim. É impossível que nos séculos vindouros, como hoje, por exemplo, a gente pode pensar hoje assim, no século 22, as pessoas não vão acreditar mais. Como aí tem os pesquisadores que mostram assim, na Europa, na Europa Ocidental, vamos dizer assim, é, há uma crise da fé. As pessoas, a maioria das pessoas não acredita mais na existência de um mundo suprassensível, em explicações metafísicas. Não se crê mais nisso, entendeu? Só que, na verdade, isso é um acontecimento local, não é universal. A África, em sua maior parte da África, ainda se acredita da mesma forma nessas crenças. Na América Latina, né, em várias outras regiões. Isso é um acontecimento local, contextual, que, vez ou outra, a coisa muda, aumenta, diminui. Ou seja, não tem como deixar de existir a metafísica, entendeu? Não tem. Muitos vão superar a metafísica, mas a maioria não vai. A maioria não vai conseguir abandonar as explicações espirituais, religiosas, porque elas fazem parte da existência humana. Elas são humano demasiado humanas. E para mim aí está um grande acerto de Nietzsche, né? De que essa proposta de que pelo menos você entenda que isso tudo é gerado dentro de você mesmo. Todas essas crenças, os mitos e lendas, são criações nossas e não correspondem à existência real dessas divindades, vamos dizer assim, de uma forma geral. Entendeu? Muito bem. Contudo, ao adormecer, esse verniz civilizatório, esse termo aqui é legal ser usado, porque me lembra ensaio sobre a cegueira, né? Do Saramago, né? Então,
Ao adormecer, ao ficar cego, né, esse verniz civilizatório se desfaz. Todos nós nos tornamos cegos, né, durante a noite, pensadores primitivos. Então, toda vez que, não importa em que época que você esteja, assim que você dormir, você volta a ser um homem da antiguidade, um homem primitivo, porque você vai entrar no reino onírico, no reino dos sonhos, né? E ali é tipo uma volta à gênese dos nossos mitos e lendas, né? Pois bem, no sonho, aceitamos os maiores absurdos temporais e espaciais, sem questionar, cometendo inferências ruins e acreditando nelas piamente. Ao acordar, a nossa razão desperta, a nossa razão desperta se espanta com a facilidade com que acreditamos em tantas tolices enquanto sonhávamos. É como se são dois estágios da razão. Ela desperta, ela opera dentro de uma lógica, de um método científico. Ela, dormindo, ela já opera no reino do fantástico, né? Então, o homem é dividido nesses dois estágios. Aí Nietzsche vai entender o seguinte, que na antiguidade não havia essa divisão, porque o homem ele trazia para a vigília o reino onírico. Então ele nunca estava fora desse reino dos sonhos, da fantasia, das lendas, dos mitos, né? Mas ainda hoje muita gente, milhões, bilhões de pessoas vivem aí nessa relação muito íntima, né? Entre a realidade e o mundo da fantasia dos sonhos, né? Ó, aqui não é juízo de valor, tá? É uma contestação dos fatos, não é juízo de valor. Pelo menos não da minha parte. Pode ser da Tinite, da minha parte não. Muito bem. Terceiro quadro, para finalizar aqui o aforismo, a alucinação primitiva e a conclusão evolutiva, né? Então, a perfeita clareza de todas as representações oníricas, que tem como pressuposto a crença incondicional em sua realidade, lembra-nos, uma vez mais, os estados da humanidade primitiva, em que a alucinação era extraordinariamente frequente. Portanto, no sono, aí vem aqui uma máxima famosa dele, no sono e no sonho, repetimos a tarefa da humanidade primitiva, tá? Então aqui ele conclui com no sono e no sonho repetimos a tarefa da humanidade primitiva. Então, a humanidade no século 25, toda vez que ela for dormir, ela retornará à antiguidade, ao estado primitivo da humanidade, né? Interessante, né? Então, Nietzsche encerra com sua tese central, né? Acabei de ler. Então, o sono é um laboratório de regressão filogenética. A humanidade arcaica vivia num estado contínuo de alucinação e sugestionabilidade, tomando as visões da mente como fatos concretos do mundo. Assim, toda noite, cada ser humano repete, em miniatura, a infância psicológica da espécie humana, experimentando em primeira mão o solo fértil de onde brotaram a magia, as religiões e os medos primordiais. Você vê, você está vendo um filme de terror muito tenso, aí você sente vontade de beber água. Aí você fala, como é que eu vou agora à noite, depois de ter assistido um filme de terror, ir lá na cozinha e enfrentar todos esses monstros para beber um copo d'água? Não vou beber, vou dormir. Ou seja, a própria arte, ela provoca isso em nós. Esse retorno
a esse mundo onírico, das fantasias, dos monstros, e todo o contexto da noite, o filme de terror, todas essas imagens vêm nos assustar. De maneira que se você é, é, se voltar para a lógica do mundo real, essas imagens vão sumir, vão desaparecer. Mas elas estão ali, sempre nessa relação íntima, né? Elas não estão distantes da gente. Então a gente carrega conosco ainda essas crenças. Por mais que estejamos aí, caminhamos já bastante anos, né? Bastante centenas de anos com o método científico, mas essas imagens ainda vão nos atormentar, porque essa cachola é complexa. Porém, nada disso tem algum elemento transcendental. É tudo imanente. Tudo acontece dentro de nós. Essa é a ideia de Nietzsche. Ok? Pois bem, à guisa de conclusão, então, durante o sono, a memória e a lógica crítica enfraquecem, fazendo com que a mente associe coisas por semelhanças vagas e cometa erros grotescos de julgamento. Ao sonhar e crer na realidade do sonho, cada ser humano moderno revive e repete a forma de pensar alucinatória e mitológica da humanidade primitiva. Beleza? Aí está a questão, que vai ser colocada lá nos comentários, e assim termina o aforismo 12. Né? O próximo aforismo continua nesse mesmo tema, sobre o sonho, mas com mais desenvolvimento de Nietzsche. Ele é maior, talvez eu tenha que dividir em dois, né? Então é isso aí, minha gente. Tá? Ficamos por aqui e até a próxima. Em pé.